Olá, eu sou o Daniel e este é o Papo Católico e hoje vou contar para vocês a história de um dos maiores milagres do cristianismo, talvez perdendo apenas para o milagre do Sol, e um dos maiores milagres do catolicismo, atestado por químicos, por arquitetos, por estudiosos, que é a fantástica história da Casa de Loreto, da Santa Casa de Loreto. Mas o que é a Casa de Loreto? É nada mais, nada menos que a casa onde viveram José, Maria e o menino Jesus. Sim, aquela casa onde Jesus viveu por 30 anos em Nazaré, lá na Terra Santa. Quem visita hoje Nazaré e vai na Basílica da Anunciação não encontra senão apenas a base da casa, o alicerce da casa. A casa não existe mais. A casa ficou ali por 13 séculos, até que em 1251, misteriosamente, sem que ninguém percebesse, a casa desapareceu. Se não bastasse este curioso fato, a casa apareceu na Croácia. Sim, a casa apareceu imediatamente na Croácia, quilômetros e quilômetros de distância. E lá na Croácia, as pessoas começaram a se perguntar como aquela casa surgiu sem que ninguém tivesse visto. Lá na Croácia, a casa permaneceu por 3 anos, mudando ainda uma vez de local. Depois desses 3 anos, a casa finalmente aparece em Loreto, na Itália. Portanto, a casa de Loreto é a mesma casa onde viveu José, Maria e o menino Jesus. E você deve estar pensando, mas por que Deus faria isso? Deus fez isso porque em 1254 a Terra Santa foi invadida pelos muçulmanos. E se a casa estivesse ainda lá, ela teria sido completamente destruída. A beata Catarina Emmerich, que deu origem ao filme do Mel Gibson, uma beata, uma mística que tinha revelações de Jesus Cristo, tão exatas que arqueólogos, historiadores descobriram várias coisas a partir dos seus livros. Ela viu que a casa de Maria José, a casa ali de Nazaré, fora transportada por anjos de Deus a uma outra cidade, a Loreto. O que ela não viu, o que Deus não a revelou, que antes de chegar em Loreto, ela passou em duas localidades diferentes. Mas como comprovar que essa casa é de fato a casa que abrigou Jesus, Maria e José? Foi o que o Vaticano, foi o que o Papa da época pediu a vários estudiosos. Os estudiosos começaram por medir milimetricamente o tamanho, a base que permaneceu lá em Jerusalém, com o tamanho da casa, da marca da casa que ficou na Croácia e também do tamanho da casa em Loreto. E, incrivelmente, as medidas batem milimetricamente. Ok, isso é uma evidência fraca, isso é uma prova fraca. Os químicos mediram e viram que as pedras da parede da casa são pedras da região da Terra Santa e que não tem em lugar nenhum do mundo. Os químicos viram que a madeira do telhado é madeira da Terra Santa, que também não tem em lugar algum do mundo. Portanto, foi atestada esta veracidade a partir de estudiosos. Também se constatou que a argamassa utilizada na casa é constituída apenas de materiais oriundos da Terra Santa. Então, toda aquela casa trasladada, ela tem elementos que você só encontra na Terra Santa. O mais impressionante é que, como a casa parou em dois lugares antes de aparecer milagrosamente em Loreto, as pessoas das regiões dos povoados atestam que aquela casa não estava no dia anterior ali e que também ela sumira e desapareceu por completo, sem deixar vestígios. É muito difícil você desmontar, trasladar uma casa inteira sem que uma população pequena perceba o fato da casa estar sendo removida e levada para outro lugar. É importante lembrar também a época que essa trasladação aconteceu, uma época onde não haviam aviões,
uma época onde não haviam automóveis, uma época onde as coisas eram feitas apenas com burros, cavalos e carroças. Esse fato da Casa de Loreto, da Santa Casa de Loreto, é mais impressionante que a história de Stonehenge, que não é uma história cristã, mas é uma história bastante curiosa, onde pedras apareceram na Inglaterra. Pedras pesadíssimas que também não estavam na região e que apareceram em círculo e que têm a precisão de um calendário. A Casa de Loreto é fantástica e ela foi reconhecida por vários papas da igreja. Os dois deles ficaram milagrosamente curados ao apenas entrarem nessa casa e visitarem esta casa. Vários santos atestam a veracidade da casa e visitaram respeitosamente a casa. Entre eles, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Carlos Borromeu, São Luís Gonzaga, São Francisco de Sales, São Maximiliano Kolbe, Santo Afonso de Ligório, Papa João XXIII e São João Paulo II. Não é à toa e não é por acaso que Nossa Senhora do Loreto é a padroeira da aviação e dos aviadores, porque a sua casa literalmente voou quilômetros e quilômetros sem que ninguém percebesse e sem que ninguém hoje consiga explicar como essa situação aconteceu. Se você for à Itália, na região de Loreto, você pode visitar a casa onde o anjo Gabriel anunciou a Maria, onde o anjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Deus quis poupar o lugar da história e do início do cristianismo. É uma história muito interessante, é uma história fantástica. Existem canais científicos que já fizeram reportagens sobre a famosa Casa de Loreto. Eu mesmo, quando conheci a Basílica da Anunciação, onde o anjo apareceu a Maria, fiquei muito tocado apenas com os alicerces da casa, com a simplicidade do tamanho da casa de Maria e José. Espero um dia poder conhecer Loreto e conhecer a fantástica casa da família de Nazaré. Se o lenço de Paulo curava e a sombra de Pedro curava, quanto mais o lugar onde habitou Jesus Cristo com a sua Santa Mãe e com o seu Santo Pai. Se você não conhecia a história de Loreto, fica aqui. Compartilhe o seu joinha, o seu comentário, a sua inscrição no canal, ative a notificação. Os milagres estão aí para quem quiser ver, ouvir e enxergar. Deixe o seu like. Até a próxima. Que Nossa Senhora do Loreto interceda por nós. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.